Nem a escola da igreja, tampouco a escola superior, proporcionam, como faz o lar, as oportunidades de firmar o edifício do caráter de uma criança sobre o fundamento apropriado. Olá, famílias educadoras! Então, hoje nós vamos avançar em um tema que é muito importante para que nós tenhamos certeza do que viemos fazer. Então, vamos falar sobre a fé consistente. Esse é um tema comprometedor, mas contamos com certa liberdade de escolha conforme a nossa própria Constituição Federal, no artigo 205, que diz que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. E nisso nós podemos estar seguros. Nem seria o caso de invalidar tudo que a ciência secular conquistou de positivo para a humanidade. Mas há divergências inegociáveis entre um modelo de educação e outro. Não podemos arriscar um terreno fértil que é a mente da criança, um modelo cultural permissivo e influente, sem restrição em qualquer área do conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Tudo hoje é permitido, é proibido proibir e toda maneira de amar vale a pena. E até quando? Ao menos as famílias adventistas deveriam reagir. É isso, queridos. Nós temos o conhecimento e a luz necessário para entendermos que não perderemos absolutamente nada em rompermos com a cultura deste mundo. Pelo contrário, haveremos de ganhar muito. Por isso é que diz a palavra de Deus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos ter fé. E como eu venho dizendo, essa fé não é a nossa, é a fé de Jesus. Por isso podemos ter certeza de que nós podemos fazer aquilo que o Senhor nos pede, que é educar os nossos filhos na luz do céu. A ciência da pedagogia cristã não aliena a tenra mente infantil ou juvenil. Antes põe a par todos os assuntos, logicamente sob a ótica de fontes seguras. A Bíblia, o Espírito de Profecia e o Livro da Natureza. O estudante é beneficiado por elas, uma vez que a educação em ambiente familiar, esses são fatores que influenciam eficazmente a formação global do caráter. É assim que o EDA busca desenvolver nos materiais a origem dos fatos, novas descobertas, ou seja, ao estudante é permitido pensar os pensamentos de Deus depois dele. Assim podemos constatar, através da história humana, a grande diferença feita por homens interessados por Deus. Citamos, por exemplo, Isaac Newton, um grande cientista e matemático do século XVI, o qual definiu a lei da gravidade. O interesse de Newton em suas pesquisas era o saber como funcionava o universo criado por Deus. Ainda outros exemplos, o compositor Bach, um gênio musical que dentre suas obras compôs Jesus, a Alegria dos Homens, e Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos no século XIX, que após a Guerra de Secessão emancipou os escravos. Vejam, queridos, que esses grandes homens foram alunos de educação domiciliar, tiveram a liberdade de aprender em seus lares, com suas mães, com seus pais, com as suas famílias, com a experiência da vida, ao ar livre, observando a natureza e praticando obras que fossem úteis no seu dia a dia. No entanto, esses homens, eles mudaram ou talvez tenham facilitado muitas coisas para a humanidade, dados os seus exemplos e as suas atitudes. Como constatamos, alunos de educação domiciliar são pessoas verdadeiramente educadas, que servem a Deus, são capacitadas para revolucionar a história em seu tempo, fundamentalmente pelo caráter formado, beneficiando sua geração e além dela. São exemplares para a geração adiante de si. Não queremos dizer com isso que crianças afastadas de ambientes educativos, por negligência, essas serão beneficiadas de forma alguma. Porém, aquelas as quais têm pais que se responsabilizem, que adotem um sistema de ensino integral,
Como já tenho dito, que a educação domiciliar, ela é um fenômeno que acontece durante 24 horas por dia, como diz lá em Deuteronômio 6. Ao acordar, ao levantar, ao andar pelo caminho. Então, em todo o tempo, essas crianças estarão sendo instruídas na prática pelo exemplo e pela instrução dos seus pais. Então, queridos, houve um tempo na história em que a infância deixou de existir, sabiam disso? Contrariando a ordem de Jesus, que disse: deixai vir a mim as criancinhas. Porém, no século XVII, o Senhor levantou um homem, Johann Amos Comenius, um cristão morável, quando ele aconselhou em sua obra A Didática Magna, a escola da infância. Olha o que ele aconselhava: que bebês tivessem seus próprios espíritos estimulados por beijos e abraços. E escreveu que as crianças precisavam se movimentar para desenvolver. Então, olha como nós podemos parear a inspiração desse pastor morável com os escritos do Espírito de Profecia no livro Orientação da Criança, que diz que as crianças devem, na primeira infância, correr soltas pelos campos como cordeirinhos. O que ele queria dizer com isso? Que as crianças precisam se movimentar para aprender, ou melhor, para desenvolver as áreas do cérebro, para desenvolverem os músculos, para desenvolver o sistema de lateralidade, alto, baixo, esquerda, direita, enfim, para que o ser humano, dessa forma desenvolvido, possa se localizar no tempo e no espaço. E nisso, Comenius se tornou pioneiro em seu tempo e além de seu tempo. Comenius foi um bispo anglicano que formou a Didática Magna, precursora da pedagogia moderna. Como podemos provar, a obra que Deus tem para a vida daqueles que o seguem é infinitamente mais significativa do que o que podemos esperar deste mundo em queda. Precisamos focar nas bênçãos do céu, na cultura da eternidade, para que possamos ajudar a desenvolver seres humanos de qualidade, seres humanos que estejam aptos para viverem como os anjos no céu. Uau! Nesse tempo em que a individualidade, o distanciamento tem estado em evidência, como faremos isso? Podemos ter certeza de que o Senhor nos dará condições para tal. E posso dar também absoluta certeza de que aquilo que o Senhor coloca como propósito no coração de um pai, de uma mãe, de uma família educadora, e cujo esse propósito é aceito, é recebido com responsabilidade, ele dará os meios. Ele dará as condições ideais para que tudo ocorra de maneira plena, de forma a que essa criança ela não vem como uma premiação pura e simplesmente para os pais, não. Elas vêm desenvolvendo um caráter humilde, um caráter de serviço, um caráter abnegado, porém com conhecimento, com sustentação, com verdade, e assim poderá representar o nosso Senhor Jesus Cristo nessa terra. Concluindo, então, entregamos de Deus o que dele recebemos e nos colocamos à sua inteira disposição. Sim, famílias educadoras interessadas que seus filhos vivenciem uma experiência progressiva na presença do Senhor, sem deixarem de ter a sua educação legitimada. Então, para os apoiar, trabalhamos e buscamos aperfeiçoamento do alto, buscando excelência em todas as ações, e muito faremos com a sua adesão ao nosso Ministério de Sustento Próprio em apoio à genuína fé adventista. Assim cremos e fazemos, contamos com você. Olá! Eu vim lembrar vocês de acessarem o nosso site, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Lá você vai encontrar diversos materiais
feitos com muito carinho da nossa equipe para vocês, papais e mamães educadores que desejam fazer a verdadeira educação com seus filhos. Lá você também encontra a nossa lojinha virtual, onde no momento estamos terminando a pré-venda do livro 1 do primeiro trimestre da fase alfabética do material Família Educadora, um material completo para que vocês, pais e mães, possam educar os seus filhos em casa. Aproveite, porque o preço especial de pré-venda vai encerrar agora, no dia 15 de julho, e a partir do dia 20 nós vamos estar enviando os materiais para a casa de vocês.